O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um acampamento rumo a Pentecostes. E eu achei uma graça da providência divina nós celebrarmos dentro desse nosso acampamento rumo a Pentecostes essa festa de São Marcos, que nós conhecemos pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o segundo Evangelho que ele escreveu e que ilumina a nossa caminhada. Mas eu gostaria de convidar cada um dos que estão aqui, mas dos que nos acompanham de casa, a percebermos os sinais de Deus no chamado que João Marcos recebe da parte de Deus. Ele teve um chamado e precisou se abrir a este chamado e precisou aprender a trabalhar com as suas limitações, com as suas fragilidades. Precisou permitir que Deus trabalhasse no seu coração. Mas quem foi São Marcos, São João Marcos? Ele foi intérprete de São Pedro. Portanto, aquilo que eu já havia afirmado, ele escreveu o segundo Evangelho. Ele tinha uma cultura dupla, né? A helênica, a grega e a cultura judaica. Marcos é um nome grego, João é um nome hebraico, da cultura judaica. E por isso ele tinha uma facilidade muito grande em traduzir do aramaico, do hebraico, para o grego. E aí está a graça que esse homem teve de ser o intérprete de São Pedro, não é? Essa facilidade. Ele foi secretário de São Pedro, do príncipe dos apóstolos. Pedro vai testemunhar aqui na primeira leitura que eles estão em Babilônia e com ele está o seu filho amado, Marcos, João Marcos, o Marcos evangelista. Exatamente porque Pedro era um homem que não falava grego. E eles estão numa cultura e que precisavam falar a língua grega. Então, esse detalhe histórico é muito importante. São detalhes para que a gente consiga ler o Evangelho com outros olhos. E o que isso quer dizer? Que São Marcos não transmitiu um evangelho dele. Vamos perceber, Mateus foi apóstolo, né? João foi apóstolo. Lucas foi discípulo de Paulo, mas também historiador, foi pesquisar. E Marcos conviveu com o príncipe dos apóstolos, conviveu com São Pedro. E tudo aquilo que ele transmitiu no evangelho dele,
ele ouviu fielmente dos ensinamentos, das pregações, das catequeses, dos testemunhos que o apóstolo Pedro dava. É interessante a gente perceber, por exemplo, que no Evangelho de São Marcos, muitas vezes ele deixa lá o aramaico, o hebraico. Vamos lembrar lá da cura da filha de Jairo. Qual é a palavra que ele disse que Jesus falou? Talita cum. Quando ele faz memória de um momento marcante no Getsemane, ele diz que Jesus chamou Deus de Abá, Pai. Ele usa aquela linguagem exatamente para deixar registrado isso. E é importante nós também percebermos que lá no cenário do horto, e aqui entra essa dinâmica do chamado que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Nós que somos consagrados, nós que fomos chamados um dia pelo Senhor para doar a nossa vida na evangelização, você que está em casa, você que é batizado, que busca viver a sua fé, você precisa entender que existe um caminho de maturidade que nós precisamos fazer, e esse caminho de maturidade, ele atinge um auge tão grande que nós não temos mais dificuldades de revelar as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações. O Marcos, que escreve o Evangelho, ele vai lá no capítulo 14 do Evangelho, versículos 51 e 52, revelar algo dele próprio. Está contido um testemunho próprio de algo que ele viveu, e ele não tem vergonha de relatar, exatamente porque o Espírito Santo já o fez amadurecer espiritualmente, já trabalhou santificando a vida deste jovem, desse homem. Ele vai dizer assim, recordando algo que estava ali presente no coração dele, como gratidão de um imperfeito ser chamado para uma obra perfeita. Um jovem, vai dizer ele, o seguia. Jesus está sendo preso no Getsemane para ir para condenar. Um jovem o seguia envolto num lençol sobre o corpo nu, e tentaram agarrá-lo. Quem tentou agarrá-lo? Possivelmente um daqueles guardas que foram prender Jesus. Tentaram agarrá-lo, ele porém largou o lençol e fugiu nu. Ele está testemunhando de si mesmo, da sua fragilidade, que na hora do aperto, na hora do sofrimento, fez com que ele fugisse. E aí, existem detalhes da tradição que são importantes para a gente compreender o Evangelho. O Getsemane, o lugar aonde aconteceu ali a prisão de Jesus, era da família de João Marcos. Era como se fosse um sítio, um lugar onde tinha a plantação das azeitonas para fazer o azeite. Era um lugar onde Jesus frequentava. É importante nós entendermos isso. Jesus frequentava a casa de João Marcos. Quando ele vai mandar preparar o andar de cima, o cenáculo, é na casa de João Marcos. A última ceia é feita na casa de João Marcos. O Pentecostes acontece na casa de João Marcos. Depois, quando Pedro e João saem da prisão, eles vão para a casa da mãe de Marcos. É muito importante a gente entender a leitura bíblica para nós entendermos a pessoa. Olha quantas coisas aconteceram na casa desse evangelista. Ele estava lá quando Jesus celebrou a última ceia. Ele os acompanhou, como ele mesmo testemunha, até o Getsemane. O soldado tentou prendê-lo. Ele viveu todo esse movimento. E como nós também temos essa tendência de sair correndo diante do Cristo que sofre, diante do sofrimento, nós também temos essa tendência. E quando Marcos deixa aqui registrado que ele saiu correndo nu, é como um novo Adão desnudado diante do seu pecado, diante da sua fraqueza. E ele não está tendo nenhum receio de deixar registrado nos anais da história. No entanto, que no século 21 nós temos acesso ao Evangelho, que ele era aquele mocinho pelado que correu
na hora do sofrimento, mostrando a nudez, a fraqueza, a fragilidade, a dificuldade de enfrentar a dor, a dificuldade de enfrentar a si mesmos, os seus fantasmas interiores, os seus medos, as suas dores. Ele sai ali nu. Veja bem, quem é chamado precisa se deparar com a fragilidade. E muitas vezes nós nos deparamos com a nossa fragilidade. Talvez nesse tempo que nós estamos vivendo, você está se deparando com a sua fragilidade, que é o medo. Como aqui é a fragilidade de Marcos correndo do medo da prisão, daquela situação que perdeu o controle. Medo do sofrimento, medo da morte, medo da perda da reputação. A gente faz tanta coisa para manter a nossa reputação, para que as pessoas nos amem. Tem gente que até negocia para manter a sua própria reputação. Depois, fica registrado nos Atos dos Apóstolos essa fragilidade. Marcos tem a honra de sair em missão com Barnabé e Paulo. Sai na primeira. Na segunda, o medo faz Marcos deixar Barnabé e Paulo sozinho. E ele foge. Depois, por causa de Marcos, Barnabé e Paulo se separam na missão. Por quê? Barnabé era tio de João Marcos. Então, estava querendo treinar o moleque. Desculpa falar assim, mas estava querendo treinar o moleque lá na missão. Só que ele era medroso. Ele era frágil. Ele se sentia limitado, inseguro. E ele fugiu. E aí Barnabé quer levar o sobrinho. Paulo fala, então tá bom, você vai com ele que eu vou sozinho. Eu não aceito gente fraca do meu lado. Eu imagino isso, né? Eu imagino o Paulo todo, né, formado na escola de Gamaliel, perseguia os cristãos. Imagina o temperamento desse cara. Não era fácil. E aí lidar com um fraco, não aguenta não, tem que aguentar o tranco, tem que ir até o fim. Mas Marcos não conseguia. Mas é bonito ver o trabalho que o Espírito Santo vai fazer, até mesmo no coração de Paulo, mas também na vida de Marcos. Se Marcos está em Roma, na Babilônia, com Pedro, como na primeira leitura nós estamos ouvindo hoje, é porque Marcos já não tinha mais medo de morrer. O Espírito Santo já tinha trabalhado a limitação de Marcos no coração dele. Ele já estava disposto a derramar o sangue dele. Porque ser cristão naquele momento, ainda mais no Império Romano, significava ser mártir. Inclusive os 20 primeiros papas da igreja foram mártires. Aceitar ser papa era aceitar o martírio, o testemunho até o sangue. E Marcos já está com Pedro, e Pedro está dizendo, olha, Marcos está comigo aqui. Depois Paulo, lá em 2 Timóteo 4:11, vai dizer, toma Marcos, até o Paulo, né, foi quebrado pelo Espírito Santo. Traz ele contigo, porque ele me é muito útil para o meu ministério. Paulo estava preso. Traz Marcos. Olha como que o Espírito Santo vai trabalhando no coração desses homens que traziam fragilidades. O nosso chamado não nos exime da fragilidade da nossa humanidade, mas porque somos chamados, nós temos que nos expor ao Espírito Santo para que o Espírito Santo trabalhe a fragilidade que nós trazemos no nosso coração, para que nós assim correspondamos com a vontade de Deus para a nossa vida na missão que Ele nos confia. Essa é a obra linda do Espírito Santo. Essa é a obra linda. E depois Marcos vai deixar registrado exatamente as limitações. O Evangelho de Marcos, ele mostra muito isso. Ele mostra que os propósitos de Deus são realizados por pessoas falíveis, por pessoas que falham. O chamado de Deus, o propósito de Deus, ele é operado por pessoas falíveis. Ele fugiu de Getsêmani, deixou Paulo lá na Panfilha sozinho com Barnabé. Depois ele vai apresentar a fragilidade dos apóstolos. Não entendi umas parábolas de Jesus. Tá lá, eu anotei aqui, se você quiser depois você estudar biblicamente, né? Marcos 4:13, capítulo 7 também 18. Não entendi umas declarações de Jesus. 10:10, Marcos 10:10. As suas predições sobre a sua morte iminente. Marcos 9:10 e 32. Depois, ele vai mostrar que eles falharam em entender o significado da sua obra poderosa. Por exemplo, como caminhar sobre
o mar, acalmar o mar, Marcos 4, 40, 41, andar sobre as águas, Marcos 6, 49 a 52, e depois ele vai mostrar claramente que eles abandonaram Jesus na hora derradeira, lá no capítulo 14, no versículo 50. Exatamente para mostrar que os propósitos de Deus são realizados por pessoas falíveis. Você já falhou? Você, missionário da Canção Nova, já falhou? Pergunta para o Padre Roger aí, Padre Roger, você já falhou? Porque Deus executa os seus propósitos através de pessoas falíveis, que falham. Que falham. Ele foi testemunha, depois da ressurreição do Senhor, do crescimento da igreja. As reuniões que foram feitas na sua casa, a extensão dos empreendimentos missionários que alcançaram o Império Romano. Ele experimentou ser companheiro de Paulo, de Pedro. Ele tocou no crescimento e na proclamação do Evangelho. E ele vai mostrar para os seus leitores, para nós, que tudo era obra de Deus. Se você quiser bater no seu peito e dizer, é obra de Deus, eu tenho plena convicção que tudo que acontece na minha vida, em nível de evangelização, é obra de Deus. A única obra minha são as minhas misérias. O resto é tudo de Deus. Eu não tenho mais nada a não ser as minhas misérias. O resto é graça, o resto é bênção, o resto é ação do Espírito Santo. A minha pregação, a minha oração, o meu sacerdócio, o meu ser consagrado, tudo é obra de Deus. A única coisa que eu tenho minha são as minhas fraquezas, as minhas falhas. E Marcos, ele tem isso muito claro, e ele deixa isso claro no Evangelho. Quando ele registra lá aquele diálogo de Pedro com Jesus, quando no capítulo 10, versículos 26 e 27, Pedro vai perguntar, então quem vai se salvar? Quem pode se salvar? E aí Jesus vai responder, para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Eu gosto, mergulho e estudo na teologia do cardeal Ratzinger e depois nos escritos de Bento XVI. Mas sempre me impacta, quando eu estava meditando, para trazer para vocês a homilia dessa missa de São Marcos, evangelista, eu me lembrava, ao tocar nessa realidade da humanidade, da fragilidade, da nossa condição falível, de quando Bento XVI, o grande Ratzinger, foi eleito Papa. E ele apareceu no balcão da Praça São Pedro. E as palavras que ele disse foi, Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. O grande Ratzinger. Imagina, meu Deus. Depois de longa caminhada, já quase 78 anos, se eu não me engano, que foi a idade dele da eleição. Eu acho que era 78 mesmo, se eu não me engano. E ele dizer, depois dessa caminhada, de toda a repercussão do seu apostolado, da sua teologia, os inúmeros mestrados, doutorados, pós-doutorados, o conhecimento, ele vai dizer, Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Por isso, na carta de São Pedro, ele vai dizer, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Aos que reconhecem a sua inutilidade, a sua fragilidade, a sua limitação. Meu irmão, você que agora está ouvindo essa pregação, essa homilia, você que está agora sendo alcançado ou que vai ouvir depois, que vai ficar disponibilizado aí nos nossos meios, eu quero dizer para você, reconheça a sua inutilidade, não fique pensando que vai vir de você, assuma o chamado, aquilo que Deus te escolheu para ser nesta geração.
testemunha autêntica do ressuscitado. Seja humilde e veja nessa condição a única forma de Deus encontrar espaço para trabalhar na sua vida, para fazer através de você. Eu volto a dizer, os propósitos de Deus se realizam a partir de pessoas falíveis. E aí nós precisamos adentrar aquilo que nós estamos agora vivendo neste acampamento. Depois de olharmos para a história de João Marcos, nós somos chamados a entender a dinâmica do Pentecostes, do meu Pentecostes e do Pentecostes para a missão. E aí, o Espírito Santo me conduziu, quando eu estava me preparando, para essa realidade. Primeiro, existem 2 relatos de Pentecostes na Escritura, no Novo Testamento. Aquilo que nós chamamos do Pentecostes lucano, de São Lucas, que é os Atos dos Apóstolos, quando acontece o derramamento do Espírito Santo, e o Pentecostes joanino, no Evangelho de São João, que acontece no primeiro dia da ressurreição. O Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem retiverdes, eles serão retidos. Mas o que isso quer dizer a nós? Veja o que São João, no capítulo 16 do Evangelho, no versículo 13, vai dizer: quando ele vier, o Espírito da verdade, então ele vos guiará toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Essa é a visão que João dá do Espírito Santo. E depois, o Pentecostes joanino, é esse que eu relatei. Ele, no dia da ressurreição, soprou sobre eles o Espírito Santo. Na visão de João, a experiência do Pentecostes acontece na manifestação do ressuscitado. Pronto, essa graça aconteceu na manifestação do ressuscitado, no entendimento de João. E veja como que é a antiga reflexão. Santo Agostinho vai dizer assim: o dom do Espírito Santo no dia da Páscoa foi como uma primícia, um dom parcial e restrito aos apóstolos. O dom mais completo e universal teria sido concedido 50 dias depois. Então, lá no século V, Santo Agostinho é dos anos 400, por aí, já se pensava, já se refletia no Pentecostes lucano, no Pentecostes joanino. O joanino, Santo Agostinho vai dizer, foi reduzido aos apóstolos. O universal é o que acontece lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, do Pentecostes dos judeus. Mas o pregador da Casa Pontifícia, alguém conhece esse senhor? O Frei Raniero Cantalamessa, ele vai dizer que quando nós contemplamos esses 2 relatos, o joanino e o lucano, o de Lucas e o de João, o primeiro, Raniero Cantalamessa vai dizer, o de João, ele visa a vida nova, conferida na Páscoa, e a entender o que acontece na vida de João Marcos, a entender o que acontece na vida do apóstolo Pedro, a entender o que acontece na vida de Mateus. Entender a experiência pessoal de batismo no Espírito Santo, nessa experiência do ressuscitado, no sinal da Páscoa de Cristo. E para o evangelista João, essa visão é a visão da renovação espiritual, do renascimento, da vivificação. E em João o Espírito é referido como Espírito de vida, Espírito de renascimento, de santificação. E aí é interessante a análise que Raniero Cantalamessa vai fazer. Ele vai dizer, na liturgia da igreja primitiva, nos primeiros 2 séculos, existiam 2 modos de entender a festa de Pentecostes. O mais antigo era a festa dos 50 dias sucessivos da Páscoa. Não se celebrava Pentecostes só no dia de Pentecostes, mas durante 50 dias. Então o nosso rumo ao Pentecostes está dentro dessa liturgia. Nós estamos na graça
Talvez não soubéssemos. Mas nós estamos na graça. Na liturgia do século II se celebrava 50 dias de Pentecostes, porque durante os 50 dias que o ressuscitado se manifestou, também com ele o Espírito que o ressuscitou. Entenderam a realidade da compreensão litúrgica lá do século II? E depois se comemorava a presença espiritual, o segundo, de Jesus, ou melhor, o outro, comemorava-se o Pentecostes, a festa da descida do Espírito Santo, nos 50 dias depois da Páscoa. Então, nós podemos experimentar essa graça de um Pentecostes hoje. O Espírito Santo, na presença do ressuscitado, na visão de João, inaugura o Pentecostes. Na visão de Lucas, 50 dias depois, se concluía a manifestação do ressuscitado com o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos. São duas dimensões do batismo no Espírito Santo, que nós podemos agora entender. A primeira, a vida nova, a santificação. O Espírito Santo como princípio da vida interior. O Espírito Santo que age naquele que o recebe, naquele que faz a experiência com ele. Não apenas opera através de quem o experimenta. Essa é a primeira visão de João, a visão joanina. O Espírito Santo que vai trabalhando, que vai santificando, que vai operando. É a graça santificante que nos dá a vida nova. Essa é a primeira dimensão do entendimento desse Pentecostes joanino. As virtudes infusas, os 7 dons do Espírito Santo, tudo para nossa santificação pessoal. E quando nós vamos entender a manifestação do Espírito, o Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, como experiência de santificação dentro dessa visão de João, nós vamos entender aquilo que o Evangelho de hoje vai nos trazer. O que Marcos traz no Evangelho de hoje? Jesus envia os seus apóstolos em missão. E aí começa a aparecer os carismas. Eles expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno mortal, não serão atingidos. E aos doentes, se eles impuserem as mãos, estes ficarão curados. A gente está falando de algo. O credo niceno-constantinopolitano, ele vai dizer: eu creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida interior, a vida de santidade, a vida nova. E continua o credo niceno-constantinopolitano. E falou pelos profetas, na missão, na atividade missionária, na ação missionária. Então o Pentecostes, na visão de Lucas, naquela experiência que os apóstolos tiveram, e que aí, de Babel, a gente chega em Pentecostes, não compreendiam, não se entendiam em Babel, mas em Pentecostes todos os escutam louvar a Deus na sua própria língua. Enquanto eles conviveram, foram treinados os 50 dias com o ressuscitado, até chegar o dia de Pentecostes, foi o trabalho interior, a cura do medo, o trabalho de santificação, a capacitação. Vamos usar uma linguagem moderna, né? 50 dias de capacitação espiritual para a missão. Eles foram sendo capacitados, eles começaram a acreditar de novo que seria possível abrir o coração, dar espaço. A gente vai ver lá, as mulheres contam para os apóstolos, eles desconfiam, vão lá, creem, não creem. Depois Jesus aparece, está faltando um, o outro vai dizer que não acredita, os outros 2 tinham ido embora para viver a vida velha lá em Emaús, aí encontra com Jesus, volta, aí você vai vendo o trabalho do ressuscitado e a força do Espírito Santo, que vai trabalhando no coração, preparando, treinando-os para a missão, para chegar no Pentecostes, os 50 dias depois, quando Jesus ascende aos céus, eles ficam lá
em Jerusalém, na casa de João Marcos, no cenáculo, esperando o cumprimento da promessa, a espera da promessa. E lá eles fazem uma experiência carismática, totalmente voltada para a missão. O assento do Pentecostes, nos Atos 2, é o poder do Espírito Santo, é a força da evangelização, é a dimensão profética que o Espírito Santo traz. Os carismas do Espírito Santo revelados a partir de Pentecostes são as ferramentas para o anúncio, para a evangelização, para a missão, para a ação apostólica. E deve ser assim para nós. Nós precisamos experimentar o Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, que vai nos levar a essa experiência. Não é? Às vezes a gente vai ler os místicos, eu gosto muito de ler as obras dos místicos, dos teólogos que refletem sobre a mística. Eu estou lendo lá o livro do Rui Marinho, 800 páginas, Teologia da Perfeição, foi traduzido agora em português. Você vai ver, são conceitos altíssimos sobre a teologia espiritual, né, da perfeição cristã, para traduzir essa obra, essa operação do Espírito Santo, que aconteceu na vida dos apóstolos e que acontece na nossa vida. Então não é novidade, desde a experiência com o ressuscitado, os apóstolos começaram a viver a vida interior, a intimidade, ao ponto de o ressuscitado se manifestar por eles. Pedro vai olhar junto com João para aquele paralítico na porta do templo, vai dizer: olha, ouro, prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. A intimidade de Paulo era tão grande que tocava com um lenço na pele dele e levava para os endemoniados, os doentes, e eles ficavam curados. Era uma experiência tão profunda de intimidade, de relacionamento com o ressuscitado, com Jesus, com a revelação do Mestre, que eles transbordavam a ressurreição, transbordavam a alegria, já não tinham mais medo, não tinha mais porta fechada. No Pentecostes, na casa de João Marcos, não tinha porta fechada, igual eles estavam antes da experiência com o ressuscitado, já estavam com as portas abertas. No entanto, que a multidão no dia do Pentecostes escutou o que aconteceu naquela casa, o barulho, a oração do Espírito, a oração em línguas, e eles começaram a ouvir exatamente nessa ação. Veja só, algo importante para nós carismáticos. Pode acontecer que os carismas se manifestem poderosamente em alguém que não exercite e acolha os dons, as virtudes, os dons da santificação pessoal. Pode ter um profeta que não seja santo. Só se abriu a dimensão carismática e não ao encontro pessoal com o Espírito Santo. E não a transformação interior. Não a transformação do coração. E eu queria dizer para você que está aqui, mas para você que está em casa, nós precisamos viver as duas dimensões, senão a gente fica manco. São duas pernas, eu vou trazer essa imagem, são duas pernas. Uma da experiência pessoal, da transformação interior, da conformidade a Cristo. A outra perna é a carismática, é da evangelização, que não só a Canção Nova é chamada, mas todos os cristãos são chamados a ser testemunhas de Jesus Cristo, a dar testemunho do Cristo. E a gente precisa dar sim carismaticamente. Mas padre, o que você está dizendo, será que você não está ficando doido não? Um profeta pode não ser santo? Eu coloquei aqui na minha fitinha da minha Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Se eu tivesse o dom da profecia, e se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Paulo traduziu aquilo que eu estou dizendo. Pode ter um profeta que não seja santo. É possível. Mas o que o Espírito Santo quer fazer nesse rumo a Pentecostes, em mim e você, é exatamente essa obra completa. A experiência pessoal de santificação, de vida interior, de
uma potencialização nas virtudes infusas, nos dons do Espírito Santo, na graça santificante na nossa vida. Esse é o movimento da santidade, esse é o grito do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que a santidade da minha vida apresse o Senhor. A santidade da minha vida vem à medida que eu me abro com a experiência do Espírito Santo, o santificador. E muitas vezes esse santificador é desconhecido de nós, é desconhecido no meio da igreja, é desconhecido porque nós fixamos no barulho do Pentecostes carismático e esquecemos do trabalho no interior, que vai fazendo com que o nosso coração, a nossa vida, a nossa história vá sendo forjada. Aquele imperfeito, aquele cheio de falha, vai sendo trabalhada ao ponto de chegar ao altar. Aquele fracote do João Marcos se transforma pelo poder, desculpa falar assim, mas pelo poder do Espírito Santo, num santo. E aquele fraco do João Marcos se abre de tal forma ao Espírito Santo, que ele dá o próprio sangue por amor a Jesus Cristo. Por isso que eu estou vestindo vermelho. Ele se torna Marte. Olha a abertura, a santificação que o Espírito Santo foi trabalhando. Então, as suas imperfeições são obra-prima para que Deus te trabalhe e te faça um santo. Aquilo que você tem de fragilidade, é necessário que você abra o coração para que Deus faça através de você, pelo seu testemunho. Porque Deus não quer somente que você seja carismático, avivado, como eu gosto de falar, pentecostal, oh glória, mas que você seja verdadeiramente santo, santa. Por isso que eu gosto até de dizer, quando tem a profecia do avivamento aqui em Cachoeira, pulinho de ninguém me encanta, cambalhota no espírito não me encanta, barulho não me entusiasma. O que me entusiasma é a santidade, é uma vida coerente, alinhada com o Espírito, alinhada com a palavra, alinhada com o Evangelho, alinhada com a doutrina da igreja. E aí eu trouxe aqui 2 papas para concluir, que sirva para nós consagrados Canção Nova, para você. Eu trouxe um documento, saiu a folhinha, eu trouxe a folha mesmo do documento. Arrancou, não precisou nem de eu fazer a colinha que eu faço, né? Depois a do João Paulo II está na colinha escrita, mas a outra arrancou a folha, eu trouxe ela inteira. Que é Evangelho Anunciante, como eu tenho ela desde o discipulado lá, 19 anos atrás, então já está arrancando as folhas. No número 76, São Paulo VI vai dizer assim, na Evangelho Anunciante, que é um documento fundante da comunidade Canção Nova, faz parte da nossa história fundacional. Se o nosso pai fundador estiver assistindo, ele vai dizer, é isso mesmo. Consideremos agora brevemente a própria pessoa dos evangelizadores. Ouve-se repetir hoje com frequência que este nosso século tem sede de autenticidade. A propósito dos jovens, sobretudo, afirma-se que eles têm horror ao fictício, aquilo que é falso, e que procuram, acima de tudo, a verdade e a transparência. Estes sinais dos tempos deveriam encontrar nos vigilantes, tacitamente e com grandes brados, sempre, porém, com grande vigor, eles fazem-nos a pergunta: acreditais verdadeiramente naquilo que anunciais? Viveis aquilo que acreditais? Pregais realmente aquilo que viveis? A parada é proposital, tá? Pensa aí. Mais do que nunca, portanto, o testemunho de vida tornou-se uma condição essencial para a eficácia profunda da pregação. Sobre este ângulo, somos até certo ponto responsáveis pelo avanço do Evangelho que nós proclamamos. Não adianta nada fazer uma linda homilia, uma linda pregação, se a minha vida não está de acordo. Eu não convencerei. Se a minha maneira de vestir, se as minhas escolhas, se as minhas conversas, se o meu comportamento com aqueles que eu evangelizo não dizem daquilo que eu estou anunciando. Pregadores, missionários,
Você que é do grupo de oração, você que é de pastoral, você que é de movimento, escute isso. O mundo exige de nós, os jovens exigem de nós autenticidade e transparência. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não fazemos mais aquilo que nós queremos. Se nós recebemos o Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Vamos sim testemunhar como João Marcos. Olha, na hora da dor eu abandonei o Senhor, eu saí correndo até nu, me sentindo totalmente desprovido. Mas eu deixei-me trabalhar, eu cheguei aos altares, eu renunciei às minhas ideias, eu renunciei àqueles propósitos e ideias humanas que eu trazia, para que o Espírito Santo me transformasse e fizesse de mim um autêntico profeta como os do Antigo Testamento. Imagine a santidade de Elias, a santidade de Eliseu, não negociavam. Lembrem lá, meu Deus, quando aquele etíope, eunuco, não, é o etíope mesmo que foi até Eliseu? É o eunuco, né? Aquele cara poderoso, leva ouro. Naamã, isso mesmo. Naamã, cheio de lepra, é avisado para ir até o profeta Eliseu. O profeta nem o atende. Ele fala assim: mas que absurdo é esse? Queria comprar o poder, dar dinheiro, dar ouro, dar roupa. E depois o profeta falou: não quero nada disso, não preciso nada disso. A santidade. E aí o profeta vai, manda ele mergulhar 7 vezes no rio. Ele mergulha, é curado. E aí o servo do profeta, que não tinha se deixado trabalhar, contemplando a santidade do profeta, vai lá e negocia e pega o dinheiro para si. E a gente sabe muito bem o que aconteceu com aquele rapaz. Nós precisamos nos deixar trabalhar. Agora eu vou para um outro santo, João Paulo II. Na Redemptoris Missio, no número 42, ele vai dizer: o homem contemporâneo acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, mais na experiência do que na doutrina, mais na vida do que nos fatos, mais na vida e nos fatos do que nas teorias. O testemunho da vida cristã é a primeira e insubstituível forma de missão. Para fechar, tudo que eu já falei, entenda assim: o que São João Marcos, o que São Marcos experimentou na sua fragilidade, o trabalho do Espírito Santo, é o que nós precisamos experimentar. E depois a abertura aos carismas, como evangelizadores, como testemunhas, é o que nós precisamos viver. Mas primeiro, deixar que o santificador, o Espírito Santo, me trabalhe no meu Pentecostes pessoal, no meu Pentecostes de mudança de vida, de mudança de mentalidade. Se você talvez já viveu uma vida radical, uma vida autêntica, um testemunho autêntico de vida, mas você acabou se desviando, você acabou aceitando as ideias de outras pessoas, você entrou em grupos, em ideais que acabaram te desviando daquilo que era o propósito, aquele sonho de santidade, que era muito simples. O meu sonho de santidade: eu vou sair da minha casa para ir para a Canção Nova, para ser santo e para esperar a vinda gloriosa do Senhor. Era o que eu queria, é o que eu quero, é o que eu preciso alimentar, é esse desejo primeiro, primitivo. Eu não vim para a Canção Nova para ter seguidores nas redes sociais. Eu não vim para a Canção Nova para ser conhecido na mídia, para que as pessoas queiram tirar foto comigo. Eu não vim para a Canção Nova para ser aplaudido. Eu vim para a Canção Nova para ser santo. Ponto final. Agora, se eu me desvio, se eu saio daquilo que é o movimento primeiro do Espírito Santo na minha alma, eu vou fazer uma série de penduricalho na minha vida que não vai dizer de mim e nem da obra do Espírito Santo. Eu vou voltar para as fragilidades, eu vou voltar para a vida velha, e às vezes eu vou começar a assumir coisas que nem quando eu estava em casa eu teria e eu tinha na minha vida. Portanto, as duas operações, porque eu posso ser um profeta de Deus sem ser santo. Ai, meu Deus. Mas o que Deus quer é que eu seja santo e que profetize no nome dele. É uma realidade. A visão de João e a visão
de Marcos, ou melhor, de Lucas, de João e de Lucas, caminhando junto. Profeta santo, santo profeta. Profeta santo, santo profeta. Santo profeta, profeta santo. É isso que Deus quer de nós. É para isso que nós experimentamos Pentecostes. É essa a eficácia do derramamento do Espírito Santo, que me santifica, mas que me impulsiona para dar o meu testemunho, que vai falar muito mais que a minha pregação na missão, na evangelização, onde as pessoas serão tocadas. Estes sinais dos tempos deveriam encontrar nos vigilantes, tacitamente ou em grandes brados. Olha como que Paulo VI escreve: em grandes brados, sempre porém com grande vigor, eles fazem-nos a pergunta: acreditais verdadeiramente naquilo que anunciais? Viveis aquilo que acreditais? Pregais realmente o que viveis? Mais do que nunca, portanto, o testemunho de vida tornou-se uma condição essencial para a eficácia profunda da pregação. Sob este ângulo, nós somos até certo ponto responsáveis pelo avanço do Evangelho que nós proclamamos.